Fala aí galera, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Professor Maluco. Vamos começar agora mais uma aula de números primos. Então, vamos falar aí um pouquinho da história dos números primos. Euclides, 300 anos antes de Cristo, provou que os números primos eram infinitos, ou seja, essa desgrama não acabava nunca, sempre tinha mais um. Depois veio um cara chamado Eratóstenes, 250 anos antes de Cristo, e construiu uma tabela de números primos que foi chamada de crivo de Eratóstenes. Lógico, ele botou o nome dele na tabela, né? Porque sabe como é que é. O marketing faz parte do negócio. E além disso, pô, Eratóstenes é um nome bonito pra caramba. Se você quiser colocar no seu filho aí, tenho certeza que vai bombar aí pelos próximos anos. Hoje em dia, o maior número primo encontrado tem 12.978.189 dígitos. Ou seja, é um número gigante. Tá certo? E esses números, eles são gerados apenas com computadores, com auxílio do computador. Por quê? Porque daria muito trabalho alguém fazer essas contas manualmente, né? Perderia muito tempo. Então esses números só são conseguidos pra gente através de computadores. Bom, mas o que são números primos? Né? Vamos definir o que são números primos. Então, o número natural é primo se ele possui apenas dois divisores distintos, o número 1 e ele mesmo. Lembrando, quando eu falo aqui divisores, são divisores naturais, ou seja, um número dividido pelo outro, né? Esse número que está dividindo vai gerar um número que é um número natural. Por exemplo, o número 8 ele pode ser dividido por 2 e resulta em 4. Tá? 4 é um número natural. Então, esse número aí, tá? O número 2 é um divisor natural de 8. Tá certo? Ah, e 7 eu posso dividir por 2? Não. 7 vai dar 3,5. Embora você possa fazer a divisão, o resultado não é um número natural. 3,5 não é um número natural. Ah, o que são números naturais? É o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6 e assim por diante. Ou seja, são aqueles que a gente usa para contar. Ah, professor, mas eu só sei contar até 10. Pô, não tem problema. Aqui o nosso maior exemplo é 10. Então não tem muita dificuldade aí para você entender. Então vamos lá. Exemplo. 7 é primo. Bom, 7 não pode ser dividido por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6. Por isso que ele é um número primo. O número 7 ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, ou seja, por 1 e por 7. Já o 10 não é primo. Por que o 10 não é primo? Porque o 10 pode ser dividido por 1, por 2, por 5 e por 10. Repara lá na nossa definição. O número só é primo se ele possui apenas dois divisores distintos. E o 10 possui 4 divisores distintos. Ou seja, distintos são diferentes, tá, gente? Então 1, 2, 5 e 10 são divisores diferentes aí para o próprio número 10. Então ele não é primo. Uma curiosidade é que encontrar uma fórmula para calcular números primos pode lhe render $1 milhão pela Sociedade Internacional de Matemática. E além do prestígio que você vai ganhar aí, claro, né? Se você encontrar essa fórmula, né, você vai conseguir arrumar várias namoradas aí, matemáticas e físicas, né? No caso das meninas aí, namorados, né? E você vai ficar muito famoso, cara. Você na revista de matemática vai sair em todo lugar do mundo aí. Talvez saia até no Google e no Yahoo. Pode sair também na Globo.com, né? Se bem que não é muita deles aí. Mas, quem sabe? Bom, só que se eu fosse você e conseguisse uma fórmula para calcular números primos, eu não venderia aí essa fórmula para a Sociedade Internacional de Matemática. A não ser que eu estivesse buscando prestígio, porque dinheiro não é tanto dinheiro assim. Tá? Empresas bancárias pagariam 10 vezes mais para ter uma fórmula que gerasse números primos. Por quê? Porque elas poderiam criar chaves de segurança que fossem praticamente inquebráveis. Tá? As chaves de segurança geralmente utilizam números primos. Né? Então, para o banco, ele estaria investindo em segurança. Tá? Então, $1 milhão para o banco não é tanto dinheiro assim. O banco pode pagar muito mais do que isso. Bom, números primos. Vamos lá a um problema de números primos. O número formado pelos algarismos de todos os números primos, compreendido entre 2 e 23, incluindo estes últimos, possui um número de algarismos igual a... Esse problema aí surgiu lá no nosso Facebook, na nossa página do Facebook, que é www.facebook.com/meuprofessormaluco. A solução desse problema é o seguinte: a gente precisa de calcular
quais são os números primos entre 2 e 23, incluindo o próprio 2 e o próprio 23. Bom, quem são esses números primos? Eu tenho 2, tenho 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e o 23. Como é que eu calculo esses números? Bom, uma ideia é usar o crivo do Eratóstenes. Como é que eu faço isso? Pego todos os números pares entre 2 e 23, maiores do que 2, e tiro esses caras. Ou seja, eu vou tirar o 4, vou tirar o 6, vou tirar o 8, o 10, o 14, o 12 também, o 16, o 18, o 20 e o 22. Bom, depois eu vou tirar também os múltiplos de 3. Né? Então vou tirar aí maiores do que 3, claro. Vou tirar o 6, o 9, vou tirar o 12, vou tirar o 15, vou tirar o 18, vou tirar o 21. E depois, por fim, vou tirar os múltiplos de 5, maiores do que 5. Tá certo? Então vou tirar 5, o 5 fica, vou tirar o 10, vou tirar o 15, vou tirar o 20. Por que eu paro no 5? Porque esses três primeiros aqui eu já sei que são primos. Tá? E eu vou parar no 5 porque 5 ao quadrado dá 25. Então eu vou só até o número que é o quadrado desse último número aqui. Né? Então o quadrado de 23 é um número menor do que 5. Então até o 5 já basta. Tá certo? Então vamos lá. Um número que pode ser formado por esses algarismos, por exemplo, é... Então eu pego esse número aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 1, 1, 1, 3, 1, 7, 1, 9, 2, 3, que são esses algarismos aqui, ó, na mesma ordem. E esse número vai possuir 14 algarismos. É um número até difícil de ler, né? 23 trilhões, 571 bilhões, 113 milhões, 171 mil, 923. Bom, se isso estivesse na minha conta bancária, né, estaria milionário essa hora, com certeza não estaria aqui fazendo vídeos. Porque, sei lá, eu ia estar viajando aí no Caribe, né? Uma coisa assim. Bom, números primos. Fato importante. Ou um número é primo, ou ele é formado por fatores primos. Então, exemplo. 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Né? 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. O 100 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, que dá 100. Então, o número vai se apresentar dessa forma aqui, tá certo? Ou ele vai ser a multiplicação de vários fatores primos, ou ele vai ser o número primo. O último algarismo de um número primo, maior ou igual a 7, só pode ser 1, 3, 7, 9. Por que isso? Porque os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8 são pares. Né? Logo, eles vão ser o quê? Vão ser divisíveis por 2. E se o número é divisível por 2, ele já tem pelo menos 3 divisores. O 1, o 2 e ele mesmo. Tá certo? Então ele não vai se encaixar na definição de número primo. Bom, e os números terminados em 5, com certeza também são divisíveis por 5. Todo número terminado em 5 é divisível por 5. Ou seja, se o número termina em 5, ele também não pode ser primo. Porque ele já pode ser dividido por 1, por 5 e por ele mesmo pelo menos. Tá certo? Então essa é a justificativa. O primeiro fato, né, o segundo fato é o mais curioso mesmo. O primeiro fato, ele é um fato mais importante. Por que ele é um fato mais importante? Porque existem algumas demonstrações e alguns problemas de teoria de números que saem exatamente dessa ideia aqui, tá? De um número ser primo ou ser formado por fatores de números primos. Bom, vamos lá. Um desafio que eu vou deixar para vocês. Será que o número 2357 é um número primo? Eu só usei números primos aqui, né? 2, 3, 5 e 7. Mas será que esse número aqui ele é um número primo? Bom, a resposta vai ser dada aí no dia 30/1, lá na nossa página do Facebook. Mas quem souber a resposta antes pode postar lá. Lembrando que você tem que justificar a sua resposta. Tá? Quando eu digo 30/1 aí, também 30/1 de 2013, tá, galera? Porque às vezes você tá vendo esse vídeo aí, depois de janeiro, né? Tu vê esse vídeo aí lá em fevereiro, e aí, tu vai querer a resposta 30/1, vai ficar um ano esperando. Aí entra lá no nosso canal lá no Facebook e discute lá o assunto com a gente. Não tem problema também. Então, o nosso canal lá no Facebook é www.facebook.com/meuprofessormaluco. Né? Curte lá o nosso canal. Se você gostou do vídeo, espero que tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa.
Adicione esse vídeo aí aos seus favoritos, né, que ajuda a divulgar. Pega também e se inscreve no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, não deixa de se inscrever no nosso canal. Mostra esse vídeo para todo mundo, compartilha no Facebook, Twitter, mostra para a avó, para o tio, para a prima, para o irmão, para o cachorro, mostra para o filho de 2 anos, não importa para quem você vai mostrar, né? O importante é que você divulgue aí o vídeo para ajudar, né, o nosso canal aí a se manter. Grande abraço aí para vocês, espero que tenham gostado, né? Até as próximas aulas aí.